Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vocês já ouviram falar sobre a engenharia do medo? Como ela é feita, como ela é construída? Então, o assunto que eu quero falar com vocês hoje é sobre isso. Pensando nas coisas que têm acontecido atualmente, sabe? Então eu vou dividir esse vídeo em 3 vídeos para não ficar tão grande, tão massivo. Beleza? Porque nos dias de hoje a gente tem passado por coisas muito sérias e que a gente precisa entender por que elas estão acontecendo para poder modificar. Você já parou para reparar que as correntes que te aprisionam, as correntes mais fortes, não são feitas de aço, de ferro, e sim de ideologia? Já se perguntou por que milhões de pessoas aceitam ali viver na miséria, na escassez, enquanto um pequeno grupo de pessoas, de tiranos, vive no luxo absoluto? O que eu quero conversar com você hoje vai muito além de política. E eu não estou aqui para defender partido A ou B, ou político X ou Y, sabe? Não estou para falar de direita ou de esquerda. O que eu estou aqui hoje é para falar sobre evolução, sobre filosofia, sobre neurociência e sobre psicologia do comportamento. Eu quero mostrar para vocês hoje que a tirania ela não começa ali com tanques na rua, não começa com soldados marchando, te impedindo de ir e vir, sabe? Ela começa ali com uma invasão silenciosa no seu cérebro, na sua forma de pensar, na sua forma de se limitar. E se você acha hoje que é livre, que tem o direito, só porque você tem o direito de andar nas ruas livremente, porque você pode se manifestar na internet, sabe? Esse vídeo vai te provar o contrário. Porque o que está acontecendo atualmente na Venezuela e o que a gente vê em muitas comunidades aí pelo Rio de Janeiro, dominadas aí por organizações, né? É um espelho de um mecanismo de controle que pode estar sendo construído agora mesmo, bem debaixo do seu nariz. Então, fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje você vai entender a neurociência da escravidão cognitiva. E antes de você continuar, se você busca evoluir, se você quer usar sua mente para manifestar uma realidade diferente desse sistema aí que a gente tem hoje, já se inscreve aí no canal, curte, comenta, que é muito importante para esse vídeo ser divulgado e aparecer para outras pessoas, e compartilha com alguém que talvez você ache que pode se interessar nesse assunto. A gente tem que entender que o despertar ele tem que começar o quanto antes, e você precisa compartilhar algo quando ele ajuda você, porque se ele te ajuda, ele também pode ajudar alguma outra pessoa. Mas vamos lá, para a gente entender como um povo realmente é dominado, a gente precisa falar de um conceito chamado de hegemonia cultural. Teve um pensador chamado Antônio Gramsci, que ele escreveu as ideias dele dentro de uma cela, quando ele estava preso por Mussolini. Ele, naquela época, entendeu uma coisa que os tiranos eles usam até hoje, que é tipo assim: a classe dominante, ela não vai dominar somente pela força da polícia, do exército, sabe? Pela força bruta. Ela vai dominar pelo seu consentimento. A tirania eles vai espalhar a mensagem dele através de escolas, de músicas, de notícias e até mesmo nas conversas de bar. E tudo isso passa a ser visto por você como um senso comum. Seu cérebro que está sempre buscando economizar energia e criar padrões, né? Porque o nosso cérebro ele adora padrões. Ele aceita essa realidade. E é aqui que mora esse grande e real perigo. A pessoa dominada, ela passa a defender a ideologia do dominador, porque ela acredita que aquele ali é o único jeito normal e aceitável de se viver. Pensa comigo aí. Quantas vezes você já ouviu alguém
numa situação precária, sabe? Defender pautas que só beneficiam quem está no topo, quem está no comando, quem está ganhando com isso. Diversas vezes, principalmente aqui no Rio de Janeiro. E por que isso acontece? Porque essa ideologia foi internalizada por essa pessoa. Tá, vamos lá, nas favelas do Rio, nas ruas de Caracas, por exemplo, o sistema, ele ensina que o opressor é, na verdade, um protetor. Eles dizem ali que eles estão cuidando de você, enquanto eles estão tirando a sua capacidade de crescer por conta própria, de evoluir. Eles criam uma dificuldade para depois eles te venderem uma facilidade. E você, sem perceber, você acaba agradecendo por essas migalhas que você recebe. Isso aí está no livro Arte da Guerra. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Se o povo é a maioria, se a gente é milhões de pessoas e o tirano é um só, por que a gente não derruba esse tirano em um dia só? Porque se a gente quisesse, poderia ser feito, sabe? Se a gente não tivesse a mente dormente. Mas aí, Etienne de La Boétie, ela respondeu isso aí há séculos, certo? Que ela fala que existe uma servidão voluntária. O poder do opressor, ele só existe porque existe uma aceitação. E essa aceitação, ela nasce do hábito. Por isso que geralmente, quando a gente fala na neurociência que a gente precisa abandonar hábitos e ambientes, que o ambiente ele te muda, e isso é muito forte, isso é muito real, sabe? O cérebro humano, ele tem um pavor biológico do desconhecido. A incerteza, ela vai gerar um estresse tão alto, mas tão alto, que muitas vezes o cérebro ele prefere uma segurança terrível do que uma liberdade incerta, certo? O medo de você mudar, o medo de você se expor ao novo, às novidades, e você não saber o que vai vir pela frente. É por isso que o morador de uma área dominada, muitas vezes ele não vai denunciar ali a pessoa que está ali. E esse cidadão aí venezuelano, ele estava se submetendo a horas numa fila de comida. Porque o medo acaba se tornando uma rotina, o hábito ele se torna um padrão neural, um hábito de obedecer, né? Essa pessoa começa a se voltar contra as pessoas que tentam se libertar, contra as pessoas que tentam alertar ela. Isso aí vocês também podem ter uma grande ideia se vocês lerem o livro de Platão que fala sobre a teoria da caverna. Ele fala exatamente sobre isso. Então vamos lá, a nação ela começa a se policiar para garantir que ninguém saia da linha, que todo mundo continue ali. Esse medo é transformado em padrão de comportamento natural. Tá, e como é que esse pessoal aí garante que você nunca se sinta sozinho para pensar? Bom, Michel Foucault fala exatamente sobre isso, e ele explicou isso sobre uma metáfora aí muito poderosa, que é o panóptico. Vamos lá, vamos imaginar aí. Imagina que você está numa prisão onde tem uma torre central de vigilância, tá? Você está ali na sua cela e você tem quase que certeza que você está sendo observado a qualquer momento, sabe? Só que você não consegue ver esse guarda. Você não consegue ver o guarda que está te vigiando, mas você sente que ele está te vigiando. Então beleza. Com o passar do tempo, esse guarda não vai mais precisar ficar lá. Porque a simples possibilidade de você estar sendo vigiado faz com que você se comporte e siga regras, certo? Que você siga padrões. Porque isso também não vai ser feito de uma hora para outra. Isso aí vai ser condicionado. Ele vai aparecer ali, vai mostrar para você que ele está te vigiando e aos pouquinhos ele vai saindo. Então o poder ele vai se tornar automático, certo? Vamos lá. Na rede social hoje, a gente também vive isso aí. As pessoas, elas ficam patrulhando o pensamento umas das outras no TikTok, no Instagram, no Facebook, todo mundo cagando regra, certo? Até mesmo no YouTube. Não acontece isso, nos comentários aí. Os vizinhos ficam vigiando os vizinhos, os irmãos ficam vigiando os outros irmãos, sabe? O cancelamento hoje é o chicote invisível que está assolando as costas de todo mundo. E você acaba se tornando o seu próprio carcereiro, ajustando o seu comportamento para caber na bolha adestrativa em que colocaram você.
E aí você para de questionar para você não ser punido pelo grupo, sabe? Você começa ali a tirar a culpa do agressor e colocar a culpa em você. Tipo assim, hoje a gente tem que ter o celular do bandido, certo? Se você for assaltado na rua, a culpa não é do bandido. A culpa é sua porque você não podia estar andando naquele local sabendo que podia ser assaltado. Vê como é que a gente inverteu as coisas? Vê como é que é complicado? E assim o ciclo da escassez ele vai se fechando. Porque as mentes vigiadas, elas não criam nada. As mentes vigiadas, elas só obedecem, certo? Só seguem o que é dito. E eu preciso ser muito, muito honesto com você agora, como eu sempre sou em todos os meus vídeos. Eu vejo hoje o Brasil caminhando por umas trilhas que não mostram perspectiva nenhuma de evolução para o povo, para a nação, sabe? E se você realmente quer evoluir, você precisa sair dessa bolha, sair do ambiente que te afeta, que te adoece, porque você só sabe o quanto o ambiente te afeta, o quando você sai dele e observa de longe como ele era tóxico, como as pessoas ali eram tóxicas. Só que o que eu te contei até agora é só a ponta do iceberg, cara. Você tem que começar a perceber quando você está numa prisão invisível. Sabe, você precisa entender o que acontece com a sua fisiologia, com a sua biologia, quando você perde a esperança, como você deprime o seu consciente. E eu vou te mostrar no próximo vídeo como eles quebram, antes de quebrar o seu corpo, eles quebram a sua vontade. E eu vou falar com você sobre como o seu cérebro desaprende a lutar. Eu vou te mostrar que você está pensando que você merece pouco, que você não está abraçando o que você realmente quer. A chave da sua cela, ela está dentro do seu cérebro, está dentro da sua própria mente, certo? Você que está trancando, você virou uma mente cela. Então você precisa decidir pegar essa chave, abrir essa prisão que está te prendendo aí na sua mente que está condicionada. Você tem que entender que você é responsável pelo seu próprio destino. E usando a neurociência ao seu favor, você vai conseguir destravar e evoluir. Vai ter uma expansão de pensamento, uma expansão energética. Então, meu amigo, no próximo vídeo a gente vai falar sobre isso. De como é possível a gente identificar quando nós somos uma mente cela. E a chave às vezes está na nossa frente. A gente até consegue esticar a mão para alcançar, mas a gente fica receoso. Será? Será que não tem alguém me vigiando, só esperando eu botar a mão para fora para ele me punir mais ainda? Então, meus amigos, muito obrigado por vocês terem ficado até agora, quem ficou. Já considera se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. E vamos expandir essa nossa consciência cada vez mais, beleza? Até o próximo vídeo. Tamo junto. Agora eu vou ouvir o que eu falei aqui.